Ai, ai, que dia bom, e o que poderia dar errado? Então, né, como eu disse, o que poderia dar errado? Enquanto isso, na masmorra, Este dragão está de folga. De folga na masmorra. E como não só de RPG vive o Goblin, venha conosco nessa jornada épica. direto das telinhas, páginas e games, um Masmorra D2 feito especialmente para você. Certa vez, um sábio guerreiro, cansado e traído, coberto de cinzas, sangue e fúria, se perguntou se sua jornada de vingança valera a pena. Ao perder tudo na batalha contra os próprios deuses, o ícor dourado desceu das nuvens, porém nenhum crime do passado foi perdoado ou restaurado. Apenas a destruição e a amargura restavam. Porém, o tempo encarregou-se das feridas e o levou em um novo caminho, longe do antigo e perto do novo. E é assim que começamos nossa jornada no mundo de God of War 2018. Caros bárbaros e guerreiras, venham com o Masmorra D2 explorar essa obra-prima dos videogames. Eu sou Dudu e com certeza seria o deus do sono, seria o Hypnos. É isso aí, galera, e eu sou o Diogo e com certeza eu seria o deus dos raios. Caros amigos, estamos aqui para falar desse jogo que na verdade parece um filme interativo, que traz em uma nova roupagem, né, a história de Kratos, o antigo deus da guerra, agora no mundo da mitologia nórdica, muito mais sábio e calmo, né, completamente diferente de sua versão anterior. Um Clayton aí bem mais amadurecido, né, Dudu? É isso aí, é uma mudança bem brusca assim da primeira versão do jogo pra essa, né? Mas assim, a gente acaba aprendendo muito com essa versão nova dele. Então, né, cara, isso é uma coisa engraçada, porque quando o jogo saiu realmente em 2018, teve aquela enxurrada de críticas, né? Muitas das coisas a gente vai falar mais pra frente, mas que dizem, por exemplo, em como o jogo mudou no estilo de luta, né, no estilo dos controles, como ele mudou no estilo da narrativa, que agora ele é muito mais como se fosse realmente um RPGzão, né? Do que um jogo de aventura e ação, como era antes. Mas a gente vê que é como se fosse realmente um amadurecimento do personagem. Até a maneira que a história é contada no jogo novo, né? No jogo de 2018, ela tem essa calma, vamos dizer assim, esse passo, esse ritmo, que faz com que você tenha tempo de contemplar as coisas que estão acontecendo. Sim. E você vai numa jornada tipo de autodescobrimento, né? Que era muito diferente. Antes você não tinha tempo de nada, era adrenalina, loucura, tiro, porrada e bomba, né? Aqui Exatamente. é bem diferente. Sim, sim. E, sinceramente, eu curti muito essa jogabilidade, essa forma de jogar, de você se envolver com o jogo. Eu acho que ele tem... Você tem uma imersão muito maior. Ah, eu concordo contigo. E eu acho que o God of War 2018, ele faz uma, vamos dizer assim, uma mistura perfeita entre a ação e o roleplay, assim, né, da história, como ela é contada. Porque, apesar do jogo ter ficado um pouco menos adrenalina, igual era antes, né, no sentido de uma correria, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, a luta ainda é muito interessante. Você ainda precisa ser muito bom para conseguir passar dos desafios. Então isso eu achei muito legal. Fizeram esse equilíbrio perfeito entre a narrativa, a história, a conexão ali, né? De tudo que aconteceu nos jogos antigos e o novo. Isso, com a jogabilidade. Então a gente vai, né, Dudu? Vamos desmembrar aí essa obra-prima, né? Pegando aí minuciosamente os detalhes que a gente gostaria de mostrar para vocês. Para poder trazer quem nunca jogou, para que fique com vontade de experimentar essa obra, né? E pra quem já tenha jogado, fique com saudade e com vontade de repetir. É isso aí, é isso aí. Bom, então começando, God of War de 2018 é a continuação da aclamada série que seguiu as aventuras do Kratos, aquele espartano que se tornou um deus, e o seu filho, o Atreus. Bom, depois de toda essa aventura, né, o Kratos, após aquela vingança contra os deuses do Olimpo, ele migra para o reino de Midgard, buscando então uma redenção, uma nova vida, né, totalmente longe de tudo aquilo que ele viveu lá na Grécia, né.
aquelas sombras dos deuses gregos e toda aquela história sangrenta que ele teve que viver e toda aquela rixa que ele teve contra Zeus. Aham, sim. E aí, galera, ele tem que se adaptar então a terras desconhecidas, novas ameaças, novos inimigos, né? E ele, vamos dizer assim, tem uma segunda chance de ser pai, né? Porque nos jogos anteriores o Kratos tinha perdido a sua família nos eventos do primeiro jogo, né? Acho que até antes do jogo, né? Antes do primeiro jogo, a história que a gente vê que tinha acontecido, a gente vê que o Kratos, como um espartano, teve lá o seu vilarejo lá completamente destruído e pior, né, por ele mesmo num acesso de fúria, a fúria de Ares, né. Então, assim, a gente vê que ele carrega sempre esse peso, essa amargura com ele. Então agora, ele numa terra nova, ele tem um novo filho, ele tem o Atreus. E ele tá embarcando numa missão com o Atreus, e é uma missão profundamente pessoal, né, muito ligada ao luto aí deles pela mãe do Atreus, que acabou, infelizmente, aí falecendo, né? E eles vão se misturar todos na história aí da região nórdica, né? Nessa jornada densa, né? Sim. Como o Diogo mesmo disse, aconteceu isso da mãe do Atreus falecer, né? Então a história começa ali com Kratos e o Atreus se preparando para cumprir o último desejo da Faye, que é a falecida esposa do Kratos e a mãe do Atreus, que pediu para que eles levassem então as cinzas dela para o monte mais alto dos 9 reinos, né? E espalhassem a cinza dela lá. E aí, então, a gente tem a aventura deles e até chegar nesse ponto mais alto, né? Para poder espalhar as cinzas, né? É muito interessante, né? Que até na introdução do jogo mostra, né? O Kratos ali cortando as árvores para fazer a pira mortuária, né? Que vai fazer o processo de cremação ali do corpo da esposa dele, né? E ele vai cortando árvores que ela mesmo tinha demarcado quando tava doente, mas tinha forças para caminhar, né? Então depois, no decorrer do jogo, a gente descobre que na verdade essas árvores que eles cortaram, né? Elas eram parte da proteção que mantinham eles escondidos dos deuses nórdicos, né? E aí, quando eles partem nessa jornada, galera, eles enfrentam muitos diversos adversários, inimigos poderosos, né? E vão encontrar alguns aliados interessantes, né? Dentre eles, uns que aparecem sempre, né? São o Brock e o Sindri, que são os 2 anões ali nórdicos, né? Que eles conhecem. E a gente tem também a misteriosa bruxa da floresta, que mais à frente na história a gente descobre sendo a deusa Freya. Isso. E com isso, então, o jogo começa a explorar temas, né, que até então não eram explorados nos jogos antigos. Por exemplo, a paternidade, porque o Kratos está lidando ali com, além do luto, né, como criar o filho dele, né, e ele não quer que o filho dele siga o mesmo caminho que ele seguiu na vida dele. Tem essa redenção, né, ligada então à paternidade, a uma nova vida, né, e o enfrentamento, né, que ele tem ali dos próprios demônios internos. Né? Cheio de trauma, né? Sim, coitado, se ele fosse fazer terapia, coitado do terapeuta. E através dessas diferenças entre as mitologias e essas transformações, o Kratos ele vai evoluindo desse guerreiro sedento por vingança, como ele foi, para um pai que está muito estrito, busca dessa redenção, que também não sabe muito ser... Ele não é muito comunicativo, mas ele tenta demonstrar com ações, né? Entre no barco, garoto. Como ele gosta do filho dele, tá? Fica meio em dúbio, assim, mas a gente vai começando a entender ele aos poucos. Não, com certeza. E como eu disse, ele busca evitar que o filho dele siga o mesmo caminho que ele seguiu, de vingança e violência, para que ele não tenha o mesmo final e talvez não sofra as mesmas coisas que ele sofre agora. Isso é muito interessante, né, Du? Porque a gente vê no decorrer da história do jogo, o Atreus tendo os mesmos acessos de fúria que o Kratos tinha nos jogos anteriores. Então ele ficando louco quando, por exemplo, quando acho que o Magni, né, ele vai lá e... que é um outro deus, né, galera, que aparece mais à frente, inimigo deles, e ele acaba, vamos dizer assim, xingando, né, a mãe do Atreus, né, e ele fica ensandecido como se fosse um Cleitinho miniatura, né. Então, você vê que tem essa semelhança, tudo, mas não, né? Xingue a mãe. É isso aí, cara, senão o bagulho fica sério. E é muito interessante, porque a gente vê o Cleiton, olha só, é muito bom esse apelido, na boa. A gente vê o Kratos tentando dar o seu melhor, enquanto ensina o filho dele a sobreviver num mundo que é hostil,
cheio de deuses e monstros, né, que estão loucos aí pra arrancar um pedacinho dele e do filho dele. E enquanto ele se esquiva, né, das maquinações, dos planos que o Odin agora tem pra ele, porque eles estão na mitologia nórdica, eles estavam escondidos por essa barreira que a Fei tinha criado, né, na floresta onde eles viviam, e agora com essa jornada começando, o Odin ele toma ciência deles, da posição deles, onde eles estão, e ele começa a enviar, né, vamos dizer assim, o seu filho Balder pra poder tirar a paz do Kratos e do Atreus no luto deles, e talvez, né, pra tentar matar o Kratos e capturar o Atreus. Abre a porta! Não adianta mais se esconder. Eu sei quem você é. O que é isso? Você o conhece? Ou melhor, eu sei o que você é. Garoto, debaixo do piso, agora! Que é esse o principal objetivo dele, né? O Odin é foda, mano. Na moral, nessa personificação que eles fizeram no God of War de 2018, cara, que vilão desgramado. Ó, vou falar pra vocês, hein? Pensa num cara detestável, é esse Odin aí do God of War, cara. Não, cheio das maquinarias ali, várias engrenagens rolando, vários planos na cabeça dele. Então, cara, e é uma coisa que a gente até vê, assim, que ele fica muito parecido, sabe com quem? Cara, ele fica muito parecido com o Loki, porque ele é super manipulador, ele usa das emoções dos outros pra poder fazer eles seguirem o curso de ação deles. Ele faz isso, a gente vê nos jogos, né? Principalmente no segundo, depois desse. No primeiro não tem tanta influência do Odin, né? Ele aparece poucas vezes. Mas a gente vai vendo que as ações dele estão manipulando todo mundo. Então ele tá manipulando o Balder, ele tá manipulando a Freya, ele tá manipulando o Kratos, tá manipulando o Atreus mesmo à distância. Então, cara, você vê como nessa versão do God of War, olha só, a gente tem um Odin que é muito mais parecido com o Loki do que com o Thor. Diferente, por exemplo, do universo Marvel, né, que retrata ele mais heróico ali, né, como se fosse com mais características em comum com o Thor, né? Sim. É verdade. E o do MCU, ele parece muito mais um velhinho bonzinho do que esse velho que fica aí manipulando os outros. Sim, com certeza. E é uma coisa interessante, né, Du, porque a gente vê como a história, ela muda de forma completamente dependendo de como a gente dá o tom dela, né? A gente pega aqui, por exemplo, um tom mais realista, né, e vamos dizer assim, um pouco mais fiel à mitologia nórdica, que a gente sabe que a mitologia nórdica, ela é bem, vamos dizer assim, ela é cheio desses pontos aí que são bem humanos, né? Então ela tem muitas traições, tem muitos jogos de interesse, né? Como se fosse um Game of Thrones aí, né? A parada, né? Então, tipo, a gente vê isso acontecendo e a diferença na história. Então, pô, é muito interessante, cara. Como que o tom, a diferença de como o roteirista quer contar uma história, às vezes no mesmo material base saem obras completamente diferentes umas das outras. Sim, muito interessante, porque isso faz a gente também ter histórias diferentes e mídias diferentes, né? A gente vai, por exemplo, uma série que retrate mitologia nórdica, por exemplo, igual os Vikings. Interessante. Né? A gente tem a mitologia nórdica contada de uma maneira lá. E, por exemplo, no MCU a gente vê um Thor, um Loki, um Odin totalmente diferente. E aqui a gente vê uma outra versão, entendeu? Sim. E lá eles são praticamente quase que alienígenas, né? Aqui eles já são realmente deuses, né? Super seres ali, divinos. Sim. E é interessante, né, galera? Então a gente começa a ver, pessoal, que além da história que tem de diferente, tem muita diferença na gameplay, no jogo em si. A gente vê que houve uma transição diretíssima do hack and slash clássico num estilo Devil May Cry, né? Que a gente tinha antes, e os jogos antigos também, com um pacing, com um passo muito mais rápido, acelerado, para um jogo mais estratégico, em que você tem velocidade na luta, tem sim, só que você tem uma perícia e um controle mais refinado, exigindo que o jogador ele tenha noção da sua posição, quantos inimigos estão em volta dele, como usar os ataques corretos nos inimigos certos, né? Fora o esquema das esquivas e dos bloqueios, né? Dos aparar também dos ataques, que é muito difícil. Eu lembro que quando eu comecei a jogar, eu comecei a jogar no modo difícil e eu fiquei muito tempo na primeira missão do jogo. Até eu me acostumar com os controles e conseguir derrotar aquela horda de ogros ali que estavam vindo no início. Sim, mas uma outra coisa interessante também da jogabilidade adicionada é também saber usar o Atreus, porque diferente do primeiro jogo, onde a gente jogava com o Kratos sozinho, agora a gente tem o Atreus, né? Ele é um arqueiro e ele vai te
auxiliando ali. Então você tem que saber muito bem os momentos em que você utiliza o Atreus para facilitar o combate, né? E Correto. é uma adição muito legal, porque você tem que saber administrar 2 personagens ao mesmo tempo e administrar também as habilidades de ambos para que vocês tenham um êxito na aventura. Mas só Eu pra acho galera que saber, isso foi uma né, coisa muito legal. pra galera ter uma ideia de como funciona, você não controla ativamente nesse primeiro jogo os 2 personagens, mas você consegue. Tipo assim, o Atreus ele dá golpes com seu arco, né, nos inimigos, e ele só dispara flechas quando você aperta o botão de atirar a flecha. E ele Sim. demora um tempo pra recuperar essas flechas. Então as flechas dele elas servem muito pra poder controlar o fluxo da batalha. Então quando você usa Sim. ela no momento certo, você pode se concentrar em derrotar um inimigo, enquanto o Atreus tá ganhando tempo com outro inimigo. Não necessariamente ele vai derrotar ele, ainda mais no início do jogo, né? Ele vai ficando mais forte conforme a campanha progride, mas é muito interessante ver como até essa ferramenta foi bem pensada pra você ter um companheiro que te ajuda a controlar o ritmo da batalha. Sim, eu achei isso genial mesmo. Santa Mônica e tá de parabéns. É isso aí. Depois, galera, a gente também teve adições de elementos de RPG. Então a gente tem armaduras. O Cleitão, ele usa aí uma armadura peitoral, braçadeiras, né, e ele também usa armaduras nas pernas, se não me falha a memória, né? Sim. Botinhas e calças e tal. Então você tem 3 slots de equipamento para poder escolher e cada um vai fortificar um tipo de coisa diferente. Então pode melhorar seus ataques rápidos, seus ataques pesados, pode melhorar sua magia, sua recuperação, sua vida, defesa. Então isso traz também mais um elemento que não tinha no anterior e que faz com que você queira explorar todo o jogo para poder pegar os equipamentos e fazer as melhorias máximas de cada um deles. Sim, porque como o jogo é um jogo de RPG e ele tem esse nível elevado de dificuldade, então você também tem que procurar balancear esses tipos de equipamentos para você ter uma melhoria do personagem, né? E, inclusive também tem a parte de melhoria desses equipamentos, né? Para você, conforme você vai melhorando eles vão te dando mais bônus em certas coisas. Isso também é interessante. Isso é muito legal. E aí, galera, a gente também vê combos novos, né? Então, como o Clayton agora, ele começa esse jogo com uma arma nova, ao invés de usar suas lâminas do caos, igual nos primeiros 3 jogos, ele usa o machado Leviatã, que é o machado que era da esposa dele, da Faye. E ele já começa com uma grande transição, porque ele é um machado com poderes de gelo. Então a gente não tem aquelas habilidades de fogo igual a gente tinha no antigo jogo, né? Lógico que no decorrer da campanha a gente recupera as lâminas do caos e eu vou te falar, em uma das cenas mais épicas que eu já vi em videogame, assim, emocionalmente épica, sabe? Quando você vê ele fazendo aquela jornada de retorno pra poder recuperar, cara, eu lembro que putz grila, eu jogando assim, cara, arrepiou tudo, até o último fio de cabelo. Porque você vê, depois daquela jornada toda, quanto é difícil pra ele pegar aquelas armas de volta, porque elas lembram ele do monstro que ele considera que ele era, né? Ao mesmo tempo que exige muita força de vontade do personagem na história, porque ele fala, eu arrisco tudo, até mesmo me tornar o monstro que eu era antes pra poder ter meu filho de volta. Então olha só como que essa história ela é profunda, cara, assim, de um jeito inacreditável. É muito foda, cara. Você não pode se esconder, espartano. Você pode se distanciar da verdade o quanto quiser. Não muda nada. Finja ser tudo o que você não é. Professor, marido, pai. Mas você nunca poderá fugir de uma verdade. Você não pode mudar. Você sempre será um monstro. Eu sei. Mas não sou mais o seu monstro. Sim, realmente, como você disse, é de arrepiar o Tony Ramos, cara. Porque, realmente, eu não joguei, mas claro que eu fui assistir a gameplay do jogo, né, e eu fiquei ali vidrado, eu falei assim, não é possível que ele vai pegar essa arma de volta, e assim, cara, incrível, você sente o peso que aquilo ali traz pra ele. Como a gente disse, né, essa redenção e esses traumas do passado, pra ele, são coisas pesadíssimas, né, e ele tem que enfrentar tudo isso pra poder
recuperar o filho, né? Então, cara, é demais, muito legal, né? É muito legal. E uma coisa também maneira, né, Du, é que a gente tem os ataques especiais, os finalizadores, os golpes rúnicos, né? Eles têm, faz muita menção aos jogos antigos. Então, por exemplo, lógico, com o Machado Leviatã são coisas novas, então você tem tipo a Bigorna de Svald, que é um ataque que ele bate com o martelo, com o machado no chão, e que ele faz aquela zona de congelamento. Ele tem aquela fúria de gelo dos gigantes, que ele dispara diversos cortes de gelo. E depois, quando você pega as lâminas do caos, você já pega os ataques que fazem referência aos jogos anteriores. Então você tem, tipo, o martelo de Hefesto, você tem, acho que é as asas de Hiper, algo assim, né? Que ele bate as lâminas do caos e choca elas de frente. Então você tem toda uma variedade de ataques especiais que você vai recolhendo durante o jogo e que também trazem uma profundidade grande também pra gameplay. Porque eles são capazes de paralisar os inimigos, de fazer eles pegarem fogo, de fazer eles serem congelados, de jogar ao ar, de jogar no chão. Então isso tudo vai te dando ferramentas, né, igual a gente falou, pra fazer esse combate estratégico ficar ainda mais intrínseco. Sim, e tem o fator nostalgia nisso também, né? Porque você... Por mais que você comece com uma arma nova, você depois no meio do jogo recuperar uma arma antiga e utilizar os golpes antigos. Então isso traz um fator nostalgia ali, né, que muita gente criticou, né, quando saiu os primeiros trailers do jogo, né, falou, não é God of War mais, porque ele não usa a mesma arma, não é a mesma coisa. Mas as pessoas foram precipitadas em criticar, né, em julgar, sendo que tinha ali o fator surpresa que traria o fator nostalgia. Com certeza. E deixando tudo bem ali costurado pra ficar uma história bem coesa e bonita. Ele faz um trabalho muito bom, né? E aí, galera, também o que a gente não pode deixar de falar, né, Du? Que esse mundo, o mundo, né, de Midgar ali, ele é muito rico. E a gente consegue explorar no primeiro jogo, né, alguns dos 9 reinos. A gente tem, se não me falha a memória, 5 reinos aqui que a gente tem acesso no primeiro jogo, sendo o primeiro deles o Midgar, que seria, na mitologia nórdica, o reino dos mundos mortais, né, dos nossos queridos mortais. Então a gente tem Kratos e Atreus vivendo lá como se eles fossem humanos normais. Tanto que o Atreus nem sabe que ele é um semideus, ou que ele é um deus, na verdade, né? Porque o Kratos também achava que ele era só um semideus. Até descobrir algumas coisas que a gente vai falar mais à frente na zona de spoiler. Mas aí, galera, esse foreshadow aí, né, Du? A gente... Eu fiquei meio assim, meu Deus, ele tá dando spoiler. Mas eu já tinha dado spoiler também. Mas eu dei o spoiler sem dar o spoiler. Eu falei que ele não é semideus e todo mundo fica surpreso. Mas aí a gente começa, galera, de Midgar e a gente rapidamente já vai pra Alfheim, que seria o reino da luz dos elfos, né? E no mundo de God of War a gente tem elfos da luz e elfos das trevas. E lá o Kratos viaja por um tempo, né, um lugar todo preto e branco, um pouco esquisito, e ele até acha que ele tá vendo pensamentos aí do Atreus quando chega lá pela primeira vez. Talvez um trauma, coisa do gênero, né? Mas depois ele identifica que em Alfheim, né, esse reino particularmente estranho, um pouco esquisito, ele é bem iluminado e ele tá sempre em dualidade, em conflito entre as forças da luz e das trevas. E de lá é que vem também a energia da Bifrost, que é a energia que permite eles viajarem entre os reinos, né? Porque o objetivo deles, galera, é ir até a montanha mais alta, só que a montanha mais alta fica longe pra dedéu. E para isso, eles vão precisar utilizar um portal realmente para viajar entre os reinos e ir até o reino dos gigantes, né? Até em Jotunheim, que é onde está a montanha gigante mais alta, né? Ninguém está surpreso. Para poder cumprir a promessa que fizeram a Fei. Então, lá em Alfheim, você tem elfos da luz e das trevas tampando na porrada o tempo todo, né, Du? Uma briga danada, é um cacete eterno ali entre eles. E dependendo de quem tá no comando, o mundo ele fica negro ou ele fica iluminado. Então ele tem ainda essa dualidade que afeta até a própria aparência do plano, né? Então isso é muito interessante. E uma reflexão muito, muito interessante, né, que o Kratos teve conversando com o Atreus, né, quando o Atreus viu os dois tipos de elfos ali guerreando, né, é que a guerra a gente sempre não consegue muito entender o que tá causando a guerra, porque a gente não consegue às vezes entender os dois pontos de vista, né, e a história é contada pelo ponto de vista de quem tá ganhando, então a gente nunca sabe o que o outro fez, né, então a gente não pode acabar interferindo. Eu achei isso, assim, profundo, sabe? Interessante, interessante. Mas seguindo, né, depois a gente tem o reino de Muspelheim, né, que é o reino do fogo.
e a casa de Surtur, né? E dos descendentes dessa entidade, né? Os gigantes de fogo. E é dito ali, inclusive, que é o lugar responsável pelo calor de todos os 9 reinos. Há a profecia de que coloca os gigantes de fogo como responsáveis por queimar e destruir o reino dos deuses, Asgard, durante o Ragnarok. E de acordo com Mimir, que é um personagem aí que entra aí, que é coadjuvante e que vai colaborando com a gente durante a história. É o contador de histórias, né, Sim. da parada, quase o narrador. Sim. Ele chega a explicar como o papel dos gigantes de fogo é causar o Ragnarok. Eles aparecerão somente quando começar o Ragnarok, né? Enquanto o Ragnarok não começa, os gigantes de fogo, eles não estão presentes. É legal também, galera, que Muspelheim aqui no God of War, ele também fica como sendo tipo um lugar onde você vai fazer desafios, né, Edu? Então lá tem desafios que você desafia a espada de Surtur, que é uma relíquia que fica lá, e você consegue acesso a equipamentos melhores, power-ups e ataques diferentes que você não teria em nenhum outro reino. Então ele acaba que não é um reino obrigatório, né? Quase que um reino opcional para quem quer ir hard mesmo na gameplay do jogo. Talvez seja interessante para quem procura evoluir, né, o personagem para conseguir progredir no jogo, né? Mas é um lugar legal, assim, para você conseguir fazer é maneiro porque é maneiro por causa do power-up, também por causa da história, que quando o jogo ele é tão bem feitinho que ele tem falas exclusivas para cada reino. Então lá você também fica mais ligado à história nórdica. E eu achei muito legal porque quando eu joguei, a experiência pra mim ela é muito importante, tanto a história quanto o jogo em si, né? A gameplay em si. E foi um perfeito equilíbrio dos dois. Quando eu tava de saco cheio da história, eu não avançava, eu ia pra Muspelheim dar cacete nos outros. E aí quando eu já tava tranquilo, aliviado, eu voltava pra história. Ah, legal. Realmente, dá pra você fazer esse contraponto, assim. Tô cansado da história, vou ali só porrar uns bichos e é isso aí. É isso aí. É isso aí. E depois, galera, a gente vai pra Niflheim, que originalmente era um reino de neve, névoa e ventos infinitos, mas que um dia, entretanto, por conta das maquinações aí do anão Ivaldi, né, ele acabou manipulando demais as energias do lugar e fez criações que chocaram tanto os homens quanto os deuses. E Odin não curtiu a ideia do Ivaldi ficar lá fazendo um monte de maquinação maluca, criando mecanismo e engenharias de anão, né? E ele vai lá e acaba, vamos dizer assim, tendo um conflito com o anão, e ele coloca um destino cruel no reino de Niflheim. O Ivaldi ele fica meio maluco e as máquinas dele acabam transformando o local, né? Fazendo, ao invés dele ter neve, névoa e vento infinito, ele tem névoa amaldiçoada e venenosa. Então, o próprio Ivaldi morre, só pra gente mostrar de novo, né, como que o Odin é um cara bacana, né? Ele ficou com inveja do cara, com o reino dele lá todo feliz de suas máquinas e, zoou o rolê todo pra ele. Filho da mãe, né? Filho da mãe. E aí acaba que ele também é um reino opcional no jogo, né, Edu? Porque lá você enfrenta os piores desafios que tem. Que você tem tempo pra ficar dentro de Niflheim, senão o Cleitinho vai de base, vai de arrasta pra cima. E aí acaba que nem ele aguenta a névoa venenosa que o Odin colocou lá. Então você tem um tempo pra fazer lá, quase como se fosse um time attack, né? Uma fase de tempo, um desafio de tempo. E você consegue também mais equipamentos e ataques e coisas únicas que só tem lá. Inclusive alguns inimigos raros, como as Valkyrias, elas só estão lá dentro. Então tem acho que uma Valkyria que você só consegue enfrentar dentro do labirinto pra platinar o jogo. Então também é um conteúdo opcional, esse muito mais difícil do que Muspelheim. Gente, você vê aí como que o jogo coloca armadilhas aí pra dificultar um pouco da nossa jogabilidade e trazer um pouco mais de dificuldade, né, pra toda essa aventura. Mas seguindo então pro próximo reino, a gente tem Jotunheim, que é o reino dos gigantes, que também é o objetivo da missão do Kratos e do Atreus ao longo de todo o jogo, que é lá que está a montanha mais alta, como o Diogo disse ali. E o caminho acaba sendo muito dificultado, né? Já que antes do jogo começar, os gigantes destruíram todos os portais que levavam ao Jotunheim para afastar, claro, né, o Odin e o Thor, que são os babaquinhas aí do jogo, né? Então, o Mimir e o Tyr eram os únicos seres, né, além dos gigantes, que sabiam como chegar até Jotunheim por algum outro meio. E aí, o final de God of War mostra que Jotunheim, né, que é a terra da Fai,
a mãe do Atreus, e esposa do Kratos, claro, a gente não pode desassociar as coisas, né? Escondia, então, uma pintura na qual já estava profetizado os acontecimentos do jogo. Olha só que interessante. Inclusive, o último desenho da pintura dá pra entender que Kratos pode morrer. Isso é muito interessante, né, Edu? Porque a gente pega alguns elementos importantes, né? A gente não tinha falado, né, galera? Mas o Tyr, ele é o único dos deuses que era do lado dos gigantes. Então o Odin até fica puto pra cacete com ele e acaba tramando contra ele também, né? E aqui a gente também revela que a Freyja, a mãe do Atreus, é uma gigante, porque ela veio de Jotunheim. Então isso torna o Atreus, ao invés de um semideus, um deus. E aí no final do jogo, a gente vai falar na parte com spoilers mais à frente, a gente descobre qual a identidade real, né, do Atreus, qual o seu nome, sua posição na mitologia nórdica. Mas é assim, cara, pra ver como é que o texto é muito bem escrito, né, Edu? Porque a gente tem essa questão do embate entre os gigantes e os deuses, que se desdobra nos acontecimentos incríveis dentro do jogo. E além disso, a gente tem aquela própria questão por exemplo, quando eles chegam no final e eles veem a pintura que diz que o Kratos pode morrer e que mostra a jornada, ele tá fazendo o plot pro segundo jogo, que é o God of War Ragnarok, que a gente vai ter um programa, com certeza, em algum momento do futuro dedicado pra ele, mas que já traz esse peso dessa pintura e aquela questão de um destino inescapável, né? Que é muito interessante. Sim, sim. E que acaba tendo um peso muito grande pro Kratos, né? Porque ele tá cansado dessa coisa do destino, ter as coisas predestinadas, né? Na vida dele. Com certeza, né? E aí, galera, aqui no God of War 2018 a gente tem reinos que não são acessíveis, que a gente só escuta falar deles nos itens, nos livros e nos diálogos dos personagens, né? E aí, rapidamente, né, Du, só pra gente pincelar, a gente tem Vanaheim, que é o reino dos deuses Vanir, que é de onde a deusa Freyja nasceu. Então, a gente tem que, após o casamento de Odin e Freyja, né, o Odin proibiu que qualquer um visitasse o reino dos Vanir. Ele queria que ela renegasse o próprio reino e o próprio povo dela. E a Freyja mesmo, ela nunca mais voltou pra lá. O cara é uma víbora, né? E ela teve que se contentar com uma casa em que ela tinha apenas uma janela mágica que mostrava uma floresta de Vanaheim. Olha como é que o Odin é um filho da né, cara? O cara proíbe ela de ir lá e deixa ela ver o gostinho só pra ver ela sofrer, cara. Ele é foda, vou te falar, hein? Frio como uma pedra de gelo. E temos aí também outro reino, que é Svartalfheim, que é o reino dos anões. Sob o domínio do Odin, pai de tudo, vemos que ele selou o caminho pra Svartalfheim para evitar a aliança entre os anões e os Vanir. Olha só que filho da mãe de novo, né? Como em todas as histórias inspiradas na mitologia escandinava, os anões são muito bem conhecidos. E em God of War, eles também fazem suas criações engenhosas. E como a gente viu ali atrás, né? O Odin a gente falou do Ivaldi, né? Não gosta muito disso, né? Não gosta de gente que seja mais inteligente que ele. Né? Isso é muito interessante, porque Svartalfheim, né? Ele é mostrado aqui pra gente como um reino de clima temperado tropical, que é muito diferente, por exemplo, do Senhor dos Anéis, onde é montanha úmida e escondida no confim do planeta, né? Aqui a gente vê um mundo mais temperado, tropical, uma floresta assim, com um clima parecido até, por exemplo, do Brasil, né? É muito diferente. Diferente. É aquele negócio. Visões diferentes da mitologia, né? Que cada mídia, cada obra pode acabar trazendo pra gente. É muito interessante. Eu gostei muito, eu achei muito diferente. Sim. É bom que dá uma quebrada. Sim. E aí depois, galera, a gente vai pra Helheim. Helheim é o reino dos mortos, galera. Da mitologia nórdica. E ele é lar daqueles que morreram em desonra. Por quê? Na mitologia nórdica, quem morre de maneira honrada vai pro Valhalla, que fica em Asgard. E quem morre de maneira desonrada vai pro inferno, pra poder ficar sendo torturado lá por toda a eternidade, né? Então, ele é um lugar onde as almas dos seres ficam vagando sem objetivo e são constantemente assombradas com ilusões dos próprios pecados que cometeram. Lá é um plano extremamente frio e hostil, então mesmo os deuses lá, eles não gostam de ir pra Helheim, e é um lugar mais ou menos que proibido, né? E mesmo Odin não teria como sobreviver se ele passasse tempo demais lá. E depois que a gente tem alguns acontecimentos no jogo, né, que a gente tem as Valquírias, né, que eram responsáveis pela organização dos reinos dos mortos, né, tomando conta de Helheim, por conta dos acontecimentos que tem no jogo, né, a quebra do equilíbrio, o plano de Helheim começa a transbordar com almas desonradas, e isso é um dos fatores que faz com que monstros apareçam no reino dos mortais, em Midgard. Muito interessante. Muito interessante, que aí acaba você fazer
faz com que você tenha os seus inimigos ali nos outros mundos, né? Vai uma coisa vai Midgar, puxando por a exemplo. outra, né? Uma coisa Sim. vai puxando a outra. O Odin, ele quebra o equilíbrio vai ferrando os planos de pouquinho em pouquinho, e aí tudo começa a colapsar indo em direção a uma batalha entre todos os reinos, né? Sim, sim. E o último reino, né? O mais importante de todos, né? De acordo com eles, o reino dos deuses, Aesir, que é Asgard, né? E também foi o palco da longa batalha contra os Vanir, que acabou quando o Odin, o rei dos Aesir, derrotou a Freya em uma batalha de líderes dos Vanir. E durante uma campanha totalmente genocida do Thor contra os Jotnar, que são os gigantes, né? As muralhas de Asgard precisavam de fortificações, mas nenhum dos Aesir estavam dispostos a cumprir com essa tarefa. Então o trabalho acabou caindo nas mãos de um estranho que apostou o seguinte com Odin: em troca de melhorar as muralhas de Asgard em um tempo muito curto, Odin tinha que permitir que tal estranho, chamado Hrithmur, conversasse com Freya. E, de acordo com Mimi, que é o nosso fofoqueiro mora aí, traz todos os segredos, todas as fofocas aí, Hrithmur escondeu o ponto fraco das muralhas que estavam reforçadas, e ele passou o segredo adiante para Freya, mas acabou sendo morto em seguida pelo Thor. Ou seja, então a Freya, por mais que ela tivesse amargurada ali, infeliz, ela também guardava esse segredo sobre as muralhas de Asgard. Ela sabe como que elas podem ser destruídas. Sim, é muito interessante, né, galera? Porque isso também vira um elemento que surge lá no próximo jogo, pra falar sobre como eles conseguem, né, fazer esse plano pra poder lutar com o Odin, né, Edu? Sim, sim. Uma coisa vai ligando a outra, né? E de uma forma tão bem construída, como eu disse ali atrás, tão bem costurada, que vai deixando o jogo assim de uma forma mais cativante, e você tem que prestar atenção em todas essas coisas, né? Porque por mais que seja combate, de vez em quando você tem essa contação de história, essas informações que fazem parte da narrativa do jogo, fazem parte da construção, e para você descobrir tudo que vai acontecer e tudo que pode acontecer e a forma que pode acontecer. É muito interessante, galera. E assim, o jogo ele avança, né, de uma maneira que ele vai contando a história que é como se fosse realmente você tá jogando vendo um filme interativo, né, vamos dizer assim. Sim. É muito interessante como a história acaba se amarrando e a gente vai vendo que todos os acontecimentos estão ligados, principalmente pela vontade do Odin de evitar a guerra, o colapso dos deuses, né? E isso faz com que o colapso dos deuses aconteça. É uma coisa muito interessante. Uma coisa interessante também é que a forma que foi construída toda essa narrativa, toda essa história, e você ali participando dela, navegando nessa história, traz essa imersão e faz com que você, jogador, ali segurando a manete, você esteja participando daquela história, como se você estivesse vivenciando as coisas de verdade ali naquele mundo. Eu acho que isso é, assim, o ponto-chave para qualquer jogo me cativar. O jogo tem que te transportar para dentro dele, né? Fazer com que você faça parte dele. O fator imersão, ele é muito presente, né, galera? E ele é muito presente por conta da excelente dublagem que a gente tem, tanto na versão inglesa quanto na versão portuguesa. E aí, galera, antes da gente entrar na zona de spoilers, né, a gente vai falar um pouquinho aqui dos dubladores, porque a gente tem na versão inglesa o dublador do Kratos na voz original inglesa é o Christopher Judge. Ele é um ator que ele tem um vozeirão sinistro, então ele já atua em jogos já há gerações, inclusive ele já fez os God of War anteriores, né? Mas a gente vê a mudança de como é a voz dele antes e como tá agora, né? Pra refletir esse amadurecimento e tudo mais. E na versão em português é incrível, porque o Ricardo Juarez, ele é o dublador do Johnny Bravo, cara. O cara consegue fazer um trabalho, consegue se igualar ou ficar muito melhor do que a voz original em inglês do. E você e tipo assim, é um negócio louco. Quando você descobre que o cara dublava o Johnny Bravo, né, com seus né, pra cima e pra baixo, você, caraca, vê a diferença no talento do cara pra fazer uma comédia, fazer um desenho bobo, assim, mais tranquilo, né, e uma parada com tanto peso, com tanta alma, cara, é demais, é muito maneiro. Sim, a dublagem praticamente salva qualquer tipo de produção, né, e a gente sabe que a dublagem brasileira,
ela tem essa característica. Nós temos ótimos dubladores, trabalham e trabalharam, né, em diversas obras, e às vezes um dublador ou dubladora, eles podem estar atrelados ali, igual você falou, um personagem que não tem nada a ver com o que ele vai fazer no futuro, mas eles conseguem trazer uma excelência que, tipo assim, você fica falando, poxa, poderia ter um Oscar pra dublagem. Poderia, cara, e ele é muito foda, porque ele faz várias dublagens muito maneiras. Ele já dublou o Jason Statham, que é aquele carequinha lá dos filmes de ação, ele já dublou o Hellboy, ele já dublou, cara, o Jack Black, ele já dublou uma galera diferente e com vozes que variam muito, até o TK adulto do Digimon ele dublou. Então, tipo assim, olha só como é que o cara tem um alcance grande, né, em personagens completamente diferentes uns dos outros, tá ligado? Sim. E, inclusive, ele, personagens mais icônicos, assim, mais atuais. Ele dublou o Draven do League of Legends, dublou... Pô, cara, ele dublou também o Pinguim no Arkham Origins. Olha só, cara. É muito talento. O cara tá mandando ver. Estrelinha aí pro Ricardo Juarez. E na versão brasileira também, a gente tem o Lipe Volpato, né, fazendo a voz do Atreus, que também mandou muito bem, cara. Mandou, porque eles são os que mais levam ali, porque eles são os personagens que estão presentes o tempo todo, né? Então, o Lipe, ele também tem uma filmologia aí também bacana, ele tem muito trabalho. Então, assim, cara, o rapaz, apesar de ser novo, o menininho tá mandando ver, porque ele já dublou Tokusatsu, já fez filmes, já fez diversos, série, um monte também. Então, tipo, cara... É muito interessante como eles conseguiram pegar as pessoas certas pra poder fazer os trabalhos certos, né? Então, pô, ele atuou na série do High School Musical, atuou aí também no filme, também fez dublagem. Aí diversos filmes de animação, como Zombies, aí Zombies 3, ele dublou em Descendentes 2 e Descendentes 3, algumas séries. Então, cara, se você pegar a filmologia do menino, apesar dele ser novo, ele tem muita coisa que ele trabalhou. Sim. Como eu disse, a dublagem brasileira tá de parabéns. A gente arrasa e... Lipe, Volpato e Ricardo Juarez, vocês fizeram um trabalho de mestres. Muito bom, né? E aí a gente tem diversos outros personagens, né, galera? A gente não vai entrar em todos, mas se vocês pegarem e olharem a lista de todo mundo que tá ali, vocês vão ver que só tem fera, só tem talento, e isso faz com que o jogo tenha uma vida, né? Uma qualidade na história muito maior do que até a obra original teria se não tivesse a interpretação, né, desses personagens. Sim, exatamente. Eles conseguiram trazer, tipo, uma alma nova pra toda essa campanha, essa aventura que são esses novos jogos. É isso aí, Du. E aí, galera, agora entrando na zona de spoilers, né? Pra gente falar aí mais sobre o final do jogo. Isso aí, soem os alarmes Goblins, eles já começam a correr aqui na masmorra, galera. Já tô vendo eles bater em botão vermelho, tirando os Goblin criança da sala. Já tá uma loucura, né, Du? E aí, galera, a gente vê que quando a gente explora a história dos gigantes, que vai se revelando aos pouquinhos, a gente fala isso que a gente tinha falado antes, a gente descobre que de fato, realmente, a Fei, a mãe do Atreus, era uma gigante. E isso faz com que Atreus, que durante a jornada inteira do jogo estava descobrindo que ele não era um humano, e sim, na verdade, algo mais, ele confronta o Kratos, né? E tem um momento até que eles se separam no jogo, né? Porque ele tá confuso com o fato dele ser um deus, e ele começa a achar que ele pode fazer o que ele quiser, que ele pode matar todo mundo. É isso aí, fica cego, né, pelo poder. Então a gente vê que no final, a identidade do Atreus não é nada mais, nada menos que fala pra gente. Loki, o deus da trapaça. Isso aí, galera. E ele não tinha sido mencionado em nenhum momento, né, na mitologia do jogo ali, né? Então a gente ficava até pensando, pô, a gente tem Thor ali sendo falado o tempo todo, né? O Magni falando do Thor o tempo todo. A gente tem o Mod também falando do Thor, que são irmãos, né, mais novos dele. E, cara, nada de Loki. E agora a gente entende por que o Loki tá aí, né? E ele mantém essa questão da mitologia nórdica natural, né? Que o Loki é um gigante. Porque ele é filho agora, né, do Kratos com a Fei. Sim. E na mitologia nórdica a gente sabe que o Loki, na verdade, ele é filho adotivo do Odin, né? E durante a história a gente tem todo ali o Odin tentando manipular o Atreus, já chama ele de Loki, o Atreus pra que levar ele vá
pro lado dele, né? Ele quer levar ele, né? Quer ficar com ele como uma arma, como uma ferramenta pra poder estender o seu controle, né? Então é muito interessante esse twist que eles fizeram na história, né? Pô, cara, é realmente... Quando eu revelou, assim, no final do jogo, eu falei assim, caraca, que maneiro. Porque é realmente uma visão muito diferente da mitologia nórdica, daquelas que a gente vê o tempo todo. E aí a gente também descobre, né, que os gigantes, né, o Odin fez de tudo que podia, pintou e bordou, até o ponto que eles decidem, vamos dizer assim, praticamente cometer suicídio, porque eles selam o plano deles e ficam lá até, vamos dizer assim, até morrer de inanição e virar as montanhas do reino, né? Ou pelo menos é isso que se acha até vermos a história do próximo jogo. Exatamente. E eu terminei o jogo, assim, eu fiquei, gente, que tá acontecendo? Eu fiquei, assim, em choque, porque abre um leque de possibilidades pro próximo jogo, né? E por mais que eu não tenha jogado, mas eu assisti ali a gameplay, né? Era como se eu estivesse assistindo um filme, né? E quando termina e não finaliza, assim, só deixa só o cliffhanger, né? É só o gancho. Aí você fica assim, e agora? Aí você tem que assistir ou jogar o próximo jogo, é isso. É muito bom, galera. E, cara, é uma obra-prima a gente tava já há um tempo querendo falar sobre esse jogo, galera. O God of War 2018 é muito bom. Recomendamos aí para todos, né? Foi inclusive o primeiro jogo que eu platinei, que eu tive vontade de fazer tudo que tinha pra fazer no jogo, pintar e bordar o set ali. E recomendo para todos aí essa experiência, principalmente aí quando você tirar umas férias do serviço, ou se tiver as férias escolares, né, tiver mais sossegado em casa, é o momento aí de você fazer uma imersão profunda, viver um mundinho diferente, uma história fechadinha, altamente recomendado para todos. É isso aí, gente, é isso aí. Isso vale inclusivamente pra mim. Quem sabe? Um dia. É isso aí, só pegar o seu Play 4 aí ou o seu PC, né? Porque ele também tem versões para PC, galera. E mandar ver na jogatina. É isso aí. Bom, espero que tenham gostado desse episódio. Como vocês sabem, a gente vem trazendo algumas coisas diferenciadas, além do RPG. Mas, querendo ou não, que tem alguma coisa a ver com RPG, né? A gente sabe ali que essa jogabilidade totalmente diferenciada, ela vem um pouco pro lado do RPG, como a gente disse ali anteriormente, né? E é um jogo, assim, que realmente merecia a nossa atenção, merecia ser comentado aqui, e espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se sempre do poder de vocês de colocar 5 estrelinhas pra gente no Spotify. Também seguir a gente no Instagram, dar aquela curtida e ficar sempre de olho, porque tudo que sai no Spotify a gente vai anunciando no Instagram. E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado e até mais. É isso aí, galera. A gente se despede de vocês com votos de agradecimento. Estamos muito felizes em estar toda semana aqui passando essas informações interessantes pra vocês, sempre com temas novos de todas as mitologias. Então, galera, vou girando meu Mjolnir aqui e, como um raio, me despeço. Ele sempre sai de forma inusitada.